Segunda Coríntios. Nós vamos ler 2 Coríntios no capítulo 10. Nós vamos ver o apóstolo Paulo falando sobre a mente. 2 Coríntios 10, versículo de 3 ao 5. Olha o que o apóstolo Paulo, ele fala pra gente nesse texto. 2 Coríntios 10, 3 ao 5. Porque embora andando na carne, não guerreamos segundo a carne, ou seja, a nossa luta, a nossa batalha não é aqui nesse mundo. Não é contra pessoas, a nossa luta não é militando aqui, guerreando aqui nesse mundo natural. E ele fala pra gente, porque nossas armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Fortaleza, algo grandioso. E uma fortaleza não nasce de uma hora para outra, ela é construída. E olha o que ele fala depois. Destruindo imaginações e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então a gente percebe aqui, ó, quando ele está falando de fortaleza, ele está se referindo a pensamento. Ele fala assim, ó, destruindo imaginações, ó, mente. Começar a imaginar. Imaginar o quê? E aí ele fala pra gente depois, ó. Toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus. Deus, ele nos conhece. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe das nossas capacidades. Ele sabe até onde nós podemos ir, o que nós podemos alcançar. Mas muitas vezes a nossa mente vem para poder guerrear com esses pensamentos que Deus tem ao nosso respeito. O que é isso? Deus, ele investe em mim. Deus acredita no meu potencial. Deus, ele quer me ver alcançar grandes lugares, alcançar grandes questões. Mas a minha mente vem para guerrear, dizendo que eu não posso, dizendo que eu não sou capaz de conseguir aquilo. E isso, os profetas, quando a gente olha na Bíblia, eles tiveram que lidar com isso. Grandes profetas, grandes homens de Deus que nós admiramos por sua trajetória na fé, tiveram que trabalhar esses pensamentos. Nós vamos ver isso lá em Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 5 ao 8. O Senhor diz assim para Jeremias, olha, antes de que te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísses do útero eu te santifiquei e te ordenei como profeta às nações. Então olha aqui, o conhecimento de Deus, que nós lemos lá que o apóstolo Paulo falava. O conhecimento de Deus. Deus, ele nos conhece, assim como ele conhecia Jeremias. Desde o ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhece, já sabe do nosso potencial, sabe daquilo que nós podemos almejar, de onde nós podemos chegar. E o Senhor falando isso para Jeremias. E Jeremias responde para o Senhor, ah, Senhor Deus, observes que eu não posso falar, pois eu sou uma criança. Olha o pensamento que Jeremias ele tinha ao seu respeito. O Senhor falou o conhecimento que ele tinha a respeito de Jeremias. E Jeremias vem e coloca a sua mente. O que a mente de Jeremias pensava? Que ele não era capaz, que ele não poderia, que ele não iria conseguir. E o Senhor falando para ele o tempo todo. Olha, desde o ventre da sua mãe eu te formei, eu te gerei. Você é capaz, porque eu coloquei esse potencial em você. E aí ele continua. E aí o Senhor vai responder isso para Jeremias, olha. Não digas eu sou uma criança, pois tu irás a todos a quem eu te enviar, e tudo que eu te ordenar, falarás. Não tenha medo da sua face, pois eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então percebam que Jeremias, nós o admiramos como um grande profeta, né? Reconhecemos todo o ofício que Jeremias teve ali na Babilônia, que ele teve ali com o seu povo, mas que ele precisou trabalhar a sua mente. Ele precisou trabalhar os seus pensamentos.
Qual era o pensamento que Jeremias ele tinha a respeito dele mesmo? De que ele era uma criança, ou seja, não tinha maturidade para aquilo, que ele não conseguiria profetizar para aquele povo, que ele não conseguiria falar. Ah, Senhor, eu não posso orar, eu não consigo orar. Eu não consigo pregar. Quem sou eu para pregar? Quem sou eu, Senhor, para abrir a Bíblia e começar a pronunciar as palavras do Teu reino? Quem sou eu, Senhor, para chegar e orar por um enfermo para que ele seja curado? Quem sou eu, Senhor? Né? Jeremias, ele se colocando nessa posição, ele colocando o seu pensamento diante de Deus, olha só. E muitas vezes nós não vivemos em plenitude com Deus porque nós não trabalhamos esses pensamentos que nós temos ao nosso respeito. Existe o pensamento de Deus e o pensamento que nós mesmos produzimos. Nós temos pensamentos ao nosso respeito, nós formulamos questões ao nosso respeito. Né? Jorge, a minha alma, se eu deixar, ela vai dizer várias coisas ao meu respeito. Ela vai dizer que eu não posso, que eu não sou capaz, que eu não vou conseguir, quem sou eu. Mas o Senhor, Ele vem e diz para nós, né? Você é capaz, você pode, você consegue. Foi o que Jeremias precisou ali trabalhar na sua mente. E nós olhamos para Jeremias, né, e pensamos, caramba, que o grande homem de Deus, grande profeta, mas que precisou trabalhar a sua mente antes do seu chamado, né, quando foi chamado por Deus, e ao longo do seu ministério. E nós precisamos isso hoje. O mundo hoje coloca vários pensamentos ao nosso respeito. O mundo lança muitas informações em nossa mente. E que isso entra dentro de nós e que se nós não trabalharmos, nós vamos sucumbir, porque nós não vamos colocar em nós o pensamento de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, levando cativo todo pensamento. Levando cativo toda altivez, tudo aquilo que se levanta contra aquilo que Deus pensa a seu respeito. Por isso que o Senhor ele vira para Jeremias num dado momento e fala: Jeremias, eu sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Nada que é mal vem de Deus, porque Deus é bom. Deus é bondoso, Deus é fiel. Então, se algum pensamento mal chega à minha mente, esse pensamento não foi colocado por Deus. É algo que eu preciso destruir. Destruir fortalezas, porque a fortaleza que o apóstolo Paulo falou pra gente lá em 2 Coríntios, eu cheguei a falar, fortaleza não nasce de uma hora para outra. Ela é construída, é aos poucos. É um pensamento em um dia, e depois esse pensamento aumenta, né? Eu vou produzindo mais pensamentos, vou produzindo mais questões, e isso vai se levantando, vai construindo uma fortaleza. E nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para destruir essas fortalezas que se levantam na nossa mente contra o conhecimento de Deus, né? Lutar contra os pensamentos que nós formulamos ao nosso respeito. E eu coloquei aí no título profetiza, né? De uma profetisa também. E nós temos o relato de uma mulher de Deus, de uma serva de Deus, que precisou também trabalhar a sua mente, que foi Noemi. Vamos abrir Vamos abrir em Ruth, no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1. A gente vai encontrar aqui em Ruth a citação de Noemi, falando sobre Noemi. Essa mulher que perdeu seus filhos, perdeu seu esposo. Eu não quero me adentrar aqui nessa história, mas eu quero
refletir com você o que estava se passando com Noemi ali. Noemi, ela perdeu seu esposo, ficou viúva, perdeu os seus filhos e ela se vê ali sozinha com as suas noras. Então imagina o que estava se passando ali nos pensamentos de Noemi, o que estava se passando na mente de Noemi. Quando eu olhei para a história de Noemi, nesse período que nós estamos vivendo, eu comecei a falar assim, Senhor, como é que pode estar a mente dessas pessoas que hoje estão chorando porque perderam um ente querido, estão tristes porque perderam uma pessoa, né? A gente tem tantos relatos ao longo dessa semana de pessoas que morreram, de que pessoas que foram acometidas, seja pelo coronavírus ou foram acometidas pela maldade humana, que tem aumentado, né? Que tem crescido no nosso meio. E lá em Ruth, no capítulo 1, no versículo 11, nós vamos ver o que estava se passando na cabeça de Noemi. Olha o que Noemi estava pensando. Ruth, capítulo 1, versículo 11. Noemi disse: voltai-vos novamente, minhas filhas, porque ireis comigo? Não há ainda mais filhos em meu ventre para que possam ser vossos maridos? Voltai-vos novamente, minhas filhas, segui vosso caminho, pois sou velha demais. O pensamento de incapacidade que estava se passando ali na mente de Noemi. Pois sou velha demais para ter um marido. Se eu dissesse, tenho esperança, se eu também tivesse marido nesta noite, ainda tivesse filhos, vós aguardarias por eles até que eu estivesse crescidos? Guardava-os-eis para eles sem tomar marido? Ela falando isso para as suas noras e refletindo o que estava no seu pensamento. Não, minhas filhas, pois isso entristece-me muito, que por vossa causa a mão do Senhor tenha saído contra mim. E elas ergueram a voz e voltaram a chorar. E Orfa, uma de suas noras, beijou sua sogra, beijou Noemi. Mas Ruth agarrou-se a ela. E ela disse: eis que a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Retorna tu após tua cunhada. E Ruth disse: não me supliques para te deixar, para eu te seguir, pois para onde fores eu irei, e onde te alojares eu me alojarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus o meu Deus. Onde morreres eu morrerei, e ali serei sepultada. Que faça-me assim o Senhor, e ainda mais se algo que não a morte me separar de ti. Quando viu que estava firmemente decidida a ir com ela, deixou de lhe falar. Noemi deixou, de insistir. E o que nós percebemos aqui, uma serva de Deus, uma mulher de Deus, Noemi, e ela, na mente dela, o que estava se passando era um pensamento de desesperança. Era um pensamento de que acabou. Eu perdi meu esposo. Eu perdi meus filhos. Acabou para mim. Não tem mais solução. E quantas pessoas nesse período que nós estamos vivendo que perdeu entes queridos, estão com esses pensamentos que acabou. Como que eu vou conseguir prosseguir? Eu perdi meu filho, eu perdi meu esposo, eu perdi meu tio, eu perdi meu irmão, E agora? Como que eu vou prosseguir? É o que estava se passando na cabeça de Noemi. Percebam, Noemi, ela precisou trabalhar a sua mente em Deus. Precisou trabalhar os seus pensamentos em Deus. Noemi, ela estava sem visão de futuro. Ela não via futuro ali, ela não via esperança. Vejam, Jeremias precisou trabalhar a sua mente para conseguir alcançar o seu ofício, né? E Noemi ali também precisou trabalhar a sua mente em Deus para que ela pudesse ver esperança, para que ela pudesse ver a solução. A nossa mente, ela nunca vai ver solução. A nossa mente sempre vai encarar a derrota. A nossa mente vai querer sempre olhar para o que é mal.
A nossa mente vai ficar olhando para os noticiários, a nossa mente vai ficar olhando para o aumento dos números de mortos, a nossa mente vai ficar olhando para ao redor e vai dizer: acabou, não tem mais jeito. E quantas pessoas hoje, né, que estão reclusas na sua casa e que já passam por problemas emocionais, por questões emocionais, perdão, né, de depressão, ansiedade, e os psicólogos falam isso, e fica evidente também pra gente, né, que isso fica mais forte nesse período em que não há esse contato social. Então eu quero te dizer que você precisa trabalhar a sua mente, você precisa trabalhar quem você é em Deus, quem Deus é. Nós precisamos trabalhar isso em nós, para que nós possamos viver em plenitude, para que nós possamos viver a vida em abundância que Jesus prometeu para nós. Algumas fortalezas começam a ser construídas em nossa mente, seja por pensamento de incapacidade, de que eu não sou capaz, de que eu não vou conseguir, eu sou muito pouco para isso. Quem sou eu para chegar a esse lugar? Quem sou eu para alcançar isso que eu tanto almejo, mas que ao mesmo tempo a minha alma diz para mim que eu não posso, que eu não vou conseguir? São fortalezas que se levantam em nossa mente. A fortaleza de inferioridade, eu cheguei a anotar aqui a fortaleza de inferioridade. E a inferioridade, ela começa com a comparação, né? Eu fico me comparando com as pessoas, eu fico me comparando com o outro. E isso gera em mim um pensamento de inferioridade, porque a minha alma, o meu pensamento, vai sempre dizer para mim que eu não sou bom, que eu não vou conseguir. Quando eu falo que que a minha mente vai dizer que eu não sou bom, é no seguinte sentido: de conseguir aquilo que eu tanto sonho, aquilo que eu tanto penso, e que é que o Senhor, muitas vezes, Ele nos prometeu. Mas a nossa mente vai colocar como se não fosse capaz aquilo ali. Eu anotei o passado. O passado é uma grande fortaleza. Uma fortaleza que o cristão, ele precisa lidar desde quando ele conhece a Cristo. Ele precisa abandonar, né? O apóstolo Paulo, ele fala pra gente: eis que as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, se tudo se fez novo, eu preciso destruir essa fortaleza do passado. O que tem te impedido? O que tem te impedido de confiar mais em Deus, de crer mais no poder de Deus, de se entregar mais a Deus? Quando nós olhamos para dentro de nós conseguimos identificar aquilo que me impede, aquilo que se levanta e quer dizer palavras contrárias ao que Deus já liberou para mim. Nós temos concepções ao nosso respeito. Nós temos pensamentos ao nosso respeito, nós formulamos pensamentos ao nosso respeito. Mas quando nós passamos a caminhar com Deus, quando nós passamos a caminhar com Cristo, nós precisamos abandonar esses pensamentos que nós temos ao nosso respeito e colocar na nossa mente o pensamento que Deus tem ao nosso respeito. Pensamento de paz, pensamento de promessa. Eu estava essa semana dando aula de cristologia no seminário e estava estudando a vida de Jesus com os alunos. E o quanto nós fomos contagiados e que nós vemos em Jesus, Jesus que foi 100% homem e 100% Deus. Jesus que passou por fome, passou por tristeza, passou pelo sofrimento, passou pela tentação, para nos mostrar que Ele nos compreende. Jesus queria uma identificação, né? Ele queria que o homem se identificasse com Ele. E para que o homem se identificasse com Ele, ele precisaria se colocar também numa posição de homem, em uma humanidade, para que Ele pudesse hoje olhar para nós e falar assim: olha, eu te compreendo,
eu te entendo. Eu sei que muitas vezes o seu pensamento diz que você não pode. Eu sei que muitas vezes o seu pensamento diz que você não é capaz. Mas eu quero te dizer, né? O Senhor falando, eu quero te dizer o quanto você é capaz, o quanto que você pode, o quanto que você pode almejar, os lugares que você pode chegar, os lugares que o Senhor quer nos levar, a vida em abundância que Ele tem para nós, a vida de plenitude. Eu separei um texto aqui de Efésios, para nós sermos bem objetivos, eu já vou terminar. Efésios capítulo 2. Efésios no capítulo 2, o apóstolo Paulo ele vai falando sobre quem nós éramos antes de conhecer a Deus e o que nós somos hoje. Ele começa, o apóstolo Paulo, no capítulo 2, falando que ele nos vivificou, né? No capítulo 1 fala, ele nos vivificou. E ele diz, olha, lá no versículo 3, ele fala que antes nós estávamos com o pensamento da nossa carne, nós estávamos com natureza filhos da ira, o apóstolo Paulo fala isso pra gente. E no versículo 5 ele fala, né, que o Senhor ele nos ressuscitou, ele nos vivificou juntamente com Cristo e nos deu vida, nos deu a salvação e nos fez, assentar nos lugares celestiais, lá no versículo 6 do capítulo 2 de Efésios. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. E no versículo 7 ele fala para mostrar a graça de Deus. Olha, para mostrar a abundante riqueza da graça. Qual é a nossa posição hoje em Deus? Assentados nos lugares celestiais. E quando eu estou assentado em Deus, quando eu estou firmado em Deus, olhando para Cristo, eu consigo enxergar as riquezas da graça de Deus. Então eu quero te dizer que o Senhor te compreende, o Senhor ele te entende e que você coloque nos seus pensamentos o pensamento de Deus. Sempre que a sua mente colocar algum pensamento mal, não veio de Deus, porque Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo, não há mal em Deus. Se não há mal em Deus, os pensamentos de mal que vêm à minha mente não vêm de Deus, não procede de Deus. Comece a pensar na graça de Deus, comece a pensar no favor de Deus, comece a pensar na bondade de Deus, no quanto o Senhor é justo, o quanto o Senhor é misericordioso.